pessoal, seja muito bem-vindo à minha aula. Eu sou o Rafa, professor de Informática e Tecnologia para concurso público, e hoje a gente tem a nossa terceira aula sobre segurança da informação no assunto de malwares. E hoje vamos responder várias questões para a gente passar a régua nesse assunto e você chegar preparadíssimo lá para a sua prova. Esse que é o assunto mais cobrado na prova de concurso, certo? Gente, antes de começar a aula, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos. Toda dúvida que você tiver durante a aula, comenta aqui que eu vou responder todo mundo. Também me siga lá no Instagram, que tá todo dia lá um novo assunto, ou eu coloco lá algumas dicas a mais, coloco também lá algumas questões para você responder. Então, em vez de ficar ali, né, zapeando, né, navegando ali nas redes sociais sem nenhum algo que vai te ajudar para o concurso público, me segue lá que todo dia tem um assunto bem legal para a gente discutir, certo? Bom, a gente também tem aqui um caderno de questões da banca IDECAN. Gente, são mais de 100 questões para vocês treinarem e chegarem super afiado na prova de vocês. Só acessar o link aqui abaixo, clicar ali na LP, baixar o arquivo e aproveitar, certo? Também tem o material aqui dessa aula para vocês baixarem também e ter ali esse material para consultar futuramente ou para fazer suas próprias anotações direto nele, certo? Então vamos lá, gente, aula de informática, tecnologia para concurso público, terceira parte de malwares, e hoje a gente vai falar de questões. Vamos falar de questões. Separei as questões bem legais para a gente debater aqui. Gente, eu adoro falar sobre questões, eu acho que questões é um negócio mais legal de trabalhar aqui. E hoje vamos falar sobre malwares na parte de questões. Então vamos lá. Gente, primeira questão. Malware que tem como finalidade armazenar tudo o que é digitado pelo usuário, objetivando capturar informações sigilosas como senhas de acesso ou número de cartão de crédito, é chamado de keylog. Vamos analisar com calma aqui, pessoal, essa questão, tá? O que ele está falando aqui? Ele está falando que o malware, que é um software malicioso, e ele tem uma finalidade específica, que é o quê? Deixa eu só pegar aqui minha canetinha e botar aqui na cor aqui, ó, amarelo. Ele tem a finalidade de quê? De armazenar. Armazenar o quê? Tudo que é digitado pelo usuário. Com qual objetivo? De capturar informações sigilosas, né? Ou seja, né, como senhas de acesso, né, e número de cartão de crédito. Quando a gente está falando aqui desse tipo de malware, né, a gente está falando de uma subcategoria que é spyware. Ou seja, é um software espião. Por quê? Porque ele está dentro da máquina monitorando. Monitorando o quê? O que o usuário está digitando, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de keylogger. E por que é esse nome? Keylogger. Porque keyboard, deixa eu ver se está aparecendo, deixa eu botar aqui para vocês. Assim. Keyboard é teclado em inglês. Então, keylogger é o log de teclas, né? Ou seja, do que ele está digitando lá no seu computador. Então, o gabarito está certinho. Banco IDECAN, tá, gente? 2018, tá? Não é uma questão tão antiga assim. Então, certa resposta, tá? Próxima questão. Malware que normalmente é recebido como presente que, além de executar as funções para as quais foi projetado, também executa funções danosas sem conhecimento do usuário. Esse software é chamado de rootkit. Gente, pausa aqui esse vídeo, dá uma analisada nessa questão, pensa bem, né, qual é o gabarito, se está certo, se está errado, e vamos destrinchar aqui um pouquinho sobre o que ele está falando. Então, o malware, né, que é recebido como presente, né, que além de executar as funções que ele foi projetado, ele também executa funções danosas, sem conhecimento do usuário. E ele é chamado de rootkit. Maravilha. Gente, qual que é o malware que ele é enviado, né, para o usuário, mas que dentro dele tem outras funções? Esse malware ele é chamado de trojan.
ou cavalo de Troia. Ou cavalo de Troia. Para quem não assistiu minha última aula, né, o cavalo de Troia foi um presente dos gregos para os troianos, onde era um cavalo gigantesco de madeira, e os troianos aceitaram com bom grado aquele presente, e à noite os gregos, aquele cavalo era recheado de guerreiros gregos, aonde saíram à noite, né, desse cavalo e acabaram invadindo e conquistando a cidade de Troia. Então, gente, aqui a gente está falando de Trojan e não de Houtkit. Professor, mas o que é Houtkit? O Houtkit já é diferente. O Houtkit a gente vai pensar em um kit de ferramenta. Kit de ferramenta para quê? Para ter acesso privilegiado. Mas para quê, professor? Para eu esconder, deixa eu botar aqui para vocês, privilegiado, para eu esconder minhas ações. Esconder ações de log. Então não fica os acessos, né? Não fica os acessos ali do log, certo? Então o gabarito aqui, gente, dessa questão erradíssimo, tá bom? Próxima questão. IDECAN, novamente, é um tipo de fraude em que uma pessoa tenta persuadir, então palavra-chave, aqui, persuadir, a vítima para que forneça informações sigilosas, como senhas de banco. Esse ataque é chamado de engenharia social. Vamos pensar aqui comigo. O que é engenharia social? A engenharia social nada mais é do que eu entender o comportamento do meu usuário, conseguir persuadir ele para que ele me forneça algumas informações sigilosas, que é justamente o que a banca está pedindo para a gente. Então, o gabarito aqui é certo. Maravilha? Certinho. Próxima questão. Gente, o administrador de redes percebe que uma praga virtual se espalhou de forma automática por todos os servidores e computadores da rede, sem a necessidade de execução de nível administrador. Essa praga virtual é conhecida como... Bom, aqui a gente vai ter que entender e já fazer algumas exclusões, né? Quando a gente fala de vírus, né, a gente está falando de... aqui, ó. Ele percebe que ele espalhou de forma automática, sem a execução. Então aqui ele não falou que foi executado e aí espalhou automaticamente. Lembra que o vírus, além de ter que ter um hospedeiro, ele só vai executar quando tiver uma atividade do usuário. E aqui ele falou que tem resposta automática. Spyware é aqueles que a gente fala, aqueles de malware de espionagem. Então a gente está falando de screenlogger. A gente está falando de keylogger. Aqui a gente está falando de captura de tela, né? O keylogger, o screenlogger. E o keylogger, a gente está falando de captura de teclado. E eu não vou botar aqui, mas o adware, a gente está falando, né, de captura de anúncios, né? Então, não é o spyware também. Firewall não faz sentido porque o firewall ele é nosso amigo e não nosso inimigo, né? Amigo e inimigo. E o ransomware é o nosso querido, não é o gabarito ainda, mas é aquele que vai pedir, é o sequestro digital, na verdade, né? Eu acho que fica mais fácil de entender assim. Ele é o sequestro digital, aonde ele bloqueia os nossos dados ou criptografa e pede ali, né, um valor para poder desbloquear o acesso ou para poder devolver os nossos arquivos. Então também não é o ransomware. Nesse caso aqui é o worm, que é o que se replica automaticamente, não precisa de hospedeiro, vai deixar a rede e os computadores lerdos, porque vai ter um volume muito grande de informações. Certo, gente? Dúvidas? Coloca aqui no comentário. Nosso gabarito então, letra E. Vamos para mais uma? Banco IDECAN 2024. Em um tipo de ataque específico, não é necessário que o invasor tenha invadido a rede de fato. Ele envia, dentre outras coisas, um número elevado de pacotes de requisição à rede-alvo, fazendo com que essa rede apresente indisponibilidade. Assinale a opção que contém o nome do ataque descrito. War Driven, eu não conheço esse ataque aqui. MAC Spoof é quando a gente finge que tem um MAC address,
que não é esse caso aqui, tá, gente? MAC address, lembrando que é aquele endereço físico que tem na placa de rede. Então, não é esse ataque aqui. ARP poisoning é envenenar a tabela ARP, que faz ali a tradução do IP para o MAC, tá? Man in the middle é aquele ataque que temos aqui um envio da informação. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a Maria, né? E vai ter aqui o João. E eu quero enviar uma informação para o João. Só que quando eu tenho aqui um ataque de man in the middle, eu vou ter, né, esse carinha aqui, né? Ó, esse carinha aqui é o carinha do mal. E ele vai conseguir interceptar as informações que vão de lá para cá ou que vai de lá para cá, né? Quando a gente tem o man in the middle, a gente pode ter ali a confidencialidade quebrada, se ele conseguiu acessar o conteúdo da informação, ou a integridade quebrada, se ele conseguiu alterar a informação, tá? Maravilha, mas não é isso nosso gabarito ainda, que ele fala aqui é indisponibilidade. Então aqui a gente está falando de Denial of Service, DOS, ou seja, o site ficou indisponível porque teve um grande volume de ataques ali e deixou o serviço indisponível, tá? Teve uma grande quantidade de requisições e o servidor ele não conseguiu aguentar. Lembrando que quando é distribuído, ou seja, uma rede de bot, o botnet, faz esse ataque, a gente está falando de DDoS. Quando é um computador que faz muitas requisições, a gente está falando de DOS. Maravilha! Nosso gabarito, então, DNA é a letra E, tá? DOS. Bora, próxima pergunta. A técnica de manipulação psicológica utilizada, usada por atacantes para enganar indivíduos e obter informações confidenciais ou acesso não autorizado ao sistema é dado conhecida como. Vamos lá, pense aqui comigo, pense com calma, pause esse vídeo aqui, vê bem o que a questão está perguntando, tá? Boa, já curte esse vídeo também, se inscreve no canal e vamos lá. Ransomware. Ransomware é, de novo, aquele, não é esse o gabarito, deixa eu botar aqui. Ransomware é aquele que é o sequestro digital. Sequestro digital. E aqui ele não fala nada disso, né? Ele não fala aqui que a pessoa sequestrou, que está pedindo dinheiro, né? Perícia forense, a gente está falando que quando algo é apreendido, como um computador ou um celular, ela vai periciar para ver, né, o que tem naquele computador, se tem algo ilícito, né? Então aqui não vai ser também. Vírus. Vírus não é uma técnica de manipulação psicológica. Vírus é um tipo de malware. É um tipo de malware. Cadeia de custódia também não vai ser, já é uma parte mais voltada para o direito penal. Aqui a gente está falando de engenharia social, que é aquela ação, né, que a gente consegue manipular, persuadir, né, o usuário para que ele nos forneça ali informações sigilosas. Certo? Nosso gabarito, então, engenharia social, letra B. Gente, ficamos por aqui, fizemos nossa bateria de questões, deixa eu colocar aqui na tela. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de também se inscrever aqui, né, baixar aqui os conteúdos para vocês ter acesso a esse material. Tem também ali um caderno de questões gratuito que a gente fez com muito carinho para ajudar vocês no concurso da Polícia Civil de Santa Catarina ou para um concurso da Banco Deccan, caso vocês foram fazer também. Espero vocês na próxima aula. Sempre que precisarem, tem minha rede social aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram, me segue lá também, lá sempre tem uma caixinha de pergunta e qualquer dúvida é só me chamar. Bom de estudo para vocês, até a próxima aula e até mais. Tchau, tchau.